Boa tarde, nós somos o grupo 5 e o nosso tema é filtro passa baixa com resposta Bezier. O grupo é composto por mim, Ashley, a Emília, o Lohan e a nossa professora é a Ana Carolina Bueno. Aqui é o nosso sumário. Nós temos a introdução, a classificação dos filtros, os filtros passa baixa, as características dos filtros, aproximação, Bezier, a comparação, a aplicação e a nossa conclusão. Então, uma introdução. O filtro usa circuitos eletrônicos com componentes tipo resistores, indutores, capacitores, entre outros, para produzir um efeito de filtragem. Ele tem como função rejeitar uma ou várias faixas de frequência de determinado sinal elétrico. E a classificação dos filtros? São duas classificações. A primeira é a tecnologia. Os filtros podem ser classificados em passivos, ativos ou digitais. Os filtros passivos, eles são constituídos de elementos como resistores, capacitores e indutores. Eles funcionam bem em alta ou baixa frequência e não são ideais. E também não possuem um ganho de potência. Já os ativos, eles são constituídos de elementos passivos e também de ativos, como transistores e amplificadores operacionais. E eles atuam como fonte de energia. Já os digitais, eles utilizam tecnologia digital. E o segundo tipo de classificação é a resposta em frequência. Essas quatro são as mais básicas, assim, que é a passa baixa, passa alta e passa faixa e rejeita faixa. Nesse trabalho nós estamos trabalhando com a passa faixa. E o que é a passa faixa? Esse tipo de filtro ele permite a passagem de sinais de baixa frequência. E também ele faz a redução da intensidade dos sinais de alta frequência. E como funciona? Nós temos 3 faixas. A faixa de passagem, a faixa de rejeição e a faixa de transição. Essa faixa que, quando filtrar e minha frequência vai passar, é a frequência de passagem. Aqui nós temos a frequência de passagem, ela sofre, os sinais, quando estão na faixa de passagem, sofrem uma mínima atenuação. Já na faixa de rejeição, como o nome já fala, é quando foi filtrado e essa frequência foi rejeitada, sofrendo grandes atenuações. E a faixa de transição é a faixa que intermedia as duas outras. E ela apresenta uma atenuação variável. Aqui é a nossa função de transferência, que ela é dada pela tensão de saída sobre a tensão de entrada e varia de acordo com o circuito estudado, com o filtro, no caso, que vai ser estudado. E o que é a ordem em síntese do filtro? A ordem, ela determina a taxa de ganho ou atenuação. Quanto maior essa ordem, mais complexo o meu filtro é. E a síntese? A síntese é a nossa aproximação, ou seja, ela busca aproximar as respostas dos filtros reais a dos filtros ideais. E as 4 aproximações mais usadas são essas, e nós vamos estar trabalhando a Bezier. Bom, agora eu vou estar falando sobre o filtro Bessel e a sua contextualização e um pouco da história do surgimento desse filtro. Bom, o filtro Bessel é um filtro linear, ou seja, eles processam sinais de entrada, ele processa sinais de entrada variáveis no tempo para produzir sinais de saída.
ele preserva a forma de onda dos sinais filtrados da banda passante, sendo frequentemente usado como áudio. Como eu falei, esse filtro Bessel ele é utilizado em sistema de passagem de áudio. Esse filtro é em homenagem ao matemático alemão Friedrich Bessel. Ele desenvolveu a matemática em que o filtro se baseia. Com o passar do tempo, Newton desenvolveu a forma de aplicar a equação de Bessel através de um filtro. Esse filtro é bem semelhante ao filtro de Gauss, sendo que a resposta impulso é uma função gaussiana. Ela tem um suporte infinito. Os filtros de Gauss têm a propriedade de não possuírem a ultrapassagem para a entrada da função degrau, minimizando assim o tempo de subdescida. É válido ressaltar que, à medida que a ordem do filtro aumenta, mais essa semelhança é notável. Enquanto a resposta integral no domínio do filtro gaussiano possui zero overshoot. Em Bessel, não. Ele só tem uma pequena quantidade que se aproxima de zero, mas não é zero. Logo, só para ressaltar aqui, overshoot é o valor dado em porcentagem, que indica quanto o nível de tensão de saída foi ultrapassado durante a resposta transitória do circuito, ou seja, antes da saída atingir o estado permanente. Assim, podemos analisar através dessa imagem o filtro Bessel com os outros filtros. O filtro Bessel, antes da frequência de corte, ele tem aproximadamente zero de overshoot. Comparando as aproximações da ordem finita do filtro gaussiano, o filtro Bessel tem melhor fator de modelagem, atraso de fase e atraso de grupo. Sendo mais plano, esses dois últimos, como podemos notar, esse atraso de fase fornece um atraso de tempo dos componentes de frequência de um sinal para passar a entrada para a saída. Assim, agora o Rohan vai estar falando um pouco sobre a resposta ao transitório do filtro Bessel. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre a resposta transitória ou resposta natural. A resposta transitória é o tempo, a velocidade, né, do que o filtro apresenta o sinal na saída desejado. A resposta transitória pode ser obtida através de entradas específicas, como o impulso ou o degrau. O que influencia na resposta transitória é o fator de amortecimento do sistema. Ou seja, se o sistema tem um fator de amortecimento próximo de 1, né, ele tem uma resposta transitória mais lenta, mais demorada e mais plana, suave, sem overshoot. Já o sistema que tem o fator de amortecimento mais próximo de zero já apresenta overshoot e tem uma resposta transitória maior. Vou estar comentando sobre o fator de amortecimento nos próximos slides. Aqui nessa imagem temos a ordem de grandeza do filtro Bessel. Então, nessa primeira linha, a ordem de grandeza da função de transferência, no caso. Nessa primeira linha temos a ordem de grandeza 1, né, da função de transferência, a segunda ordem de grandeza, a segunda
ordem da função de transferência, a terceira e a quarta. Nota que quanto maior a ordem, né, mais complexo será a nossa função de transferência, ou seja, mais complexo será o nosso sistema de filtragem. Com o aumento da ordem do filtro, né, a nossa resposta transitória ela vai sofrer algumas mudanças. Nessa imagem, apresentarei para vocês uma resposta transitória do filtro Butterworth e do filtro Bessel, de várias ordens. Nota que a linha mais à direita da imagem A apresenta um filtro de ordem menor do que a linha que está mais à esquerda. Então, com a menor ordem, ela demora mais para chegar no seu nível desejado, né, de amplitude. Já com a maior ordem, né, ela chega em menos tempo e é mais suave, mais plana. Já a mesma coisa com o filtro Bessel. Como o filtro Bessel ele possui um fator de amortecimento maior que o filtro Butterworth, ele não apresentará overshoot. Então ele vai ter uma resposta transitória plana. Então a mesma coisa. O filtro de ordem menor tem a linha mais à direita e de ordem maior representa a linha mais à esquerda. Bom, nessa tabela mostra os valores de capacitores CA1 e CA2 para uma determinada frequência padrão. Então, o filtro Bessel, que é o nosso filtro de exemplo, apresentará 0,9 e 0,67 valores de capacitância. Essa tabela também traz de informação o fator de amortecimento. O fator de amortecimento do filtro Bessel é alto, pois vai de 0 a 1, né, o fator de amortecimento. Então, ele não terá uma oscilação na resposta transitória dele. Já o filtro Chebyshev apresenta o fator de amortecimento próximo de 0. Então, ele traz de informação também que ele tem 3 dB de pico e apresentará uma oscilação na sua resposta transitória. Como eu tinha dito, então, né, só um gráfico de exemplo. Quanto maior o nosso fator de amortecimento, menor será o percentual de overshoot. E quanto menor o nosso fator de amortecimento, maior será o nosso percentual de overshoot. Aqui está a fórmula, né, que é para calcular o nosso percentual de overshoot e depende exclusivamente do nosso fator de amortecimento, que está determinado pela letra zeta. Então, agora eu vou falar uma aplicação, né? Mais um exemplo do nosso filtro passa-baixa Bessel de segunda ordem. Esse exemplo é de segunda ordem. A frequência de corte é de 5 kHz e nosso capacitor 1 é de 10 nanofarad. São valores pré-determinados. Então, nós queremos, né, calcular o valor do capacitor 2. Então, para isso, vamos seguir um roteirinho. O primeiro passo é definir a frequência de corte e o C1, né, que já definimos. E, posteriormente, calcular o CB1 e o CB2. Essa é a fórmula para calcular o CB1, lembrando que o CA1, né, já foi dado na tabela anterior, e o CA2 também. E o terceiro passo é calcular a resistência, né, para achar o CA2, o C2. Lembrando que a resistência, tanto
no CA1, na fórmula de baixar capacitância 1 e a capacitância 2 são iguais. Então, ó, substituindo o valor de CA1 e o valor de CA2 nas respectivas fórmulas, né? E dividimos por 2π vezes a frequência de corte, obteremos o valor de CB1 de 28,85 micro e o CB2 de 21,64 micro também. Com a frequência de corte de 5 kHz e o capacitor de 10 nano, né, substituímos, manipulamos a fórmula de C1, né, só trocamos a resistência pela capacitância que invertemos, vamos obter o valor da resistência. Substituímos o valor de CB1 e dividimos pela capacitância 1, obteremos o valor de 285 ohms de resistência. Substituindo esse valor encontrado na fórmula C2, né, para achar a capacitância 2, vamos obter um valor de capacitância de 7,5 nanofarad. Então, para trazer para o valor de mercado, né, para o valor de comércio, onde que os componentes vão estar disponíveis no comércio, o valor mais próximo de resistência será o de 3 kΩ. O da capacitância 1 será de 10 nanofarad, o da capacitância 2 será de 7.500 picofarad. Então, trouxe também a simulação, né, a imagem da simulação, com filtro passa baixa Bessel de segunda ordem com frequência de corte de 5 kHz. Então, ó, nota que a resistência 1 e a resistência 2, né, são de 3 kΩ que calculamos. O capacitor 1 será de 10 nanofarad e o do capacitor 2 de 7.500 picofarad. Simulando, né, vamos obter essa resposta em frequência, né, que está aqui. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, a Emília continuará apresentando. Então, para concluirmos o nosso trabalho realizado sobre o filtro Bessel, podemos notar que através desses dois gráficos, onde esse gráfico vai estar falando sobre fase e magnitude, e o outro gráfico, consequentemente, vai estar falando sobre a temperatura entre os três filtros, a comparação entre eles. Bom, em fase e magnitude, em comparação em fase, o filtro Bessel é o último a convergir. Ele não tem Ripple na fase, e o filtro Chebyshev também não tem Ripple na fase, mas tem Ripple na magnitude. Com isso, o Chebyshev é o filtro que converge mais rápido na região de passagem e rejeição. Isso é uma desvantagem na vista do Ripple da magnitude, mas fica evidente que ele converge mais rápido na resposta em fase e não apresenta Ripple, o que desclassifica uma desvantagem para o filtro Bessel. Portanto, o filtro Bessel demora mais para convergir tanto em magnitude quanto em fase. Tem uma desvantagem clara em relação ao filtro Chebyshev, no ponto de vista de fase. Talvez em magnitude, não, porque o Chebyshev tem Ripple e Bessel tem Ripple e Bessel não apresenta Ripple e overshoot. O filtro Whitworth fica no meio termo entre o filtro Bessel e o Chebyshev.
filtro mais utilizado, né? O filtro Jet é o mais utilizado. Logo, em comparação à literatura, o filtro Bessel não é o pior em vista à magnitude, mas apresenta uma diferença considerável em relação ao filtro Bitterworth, evidenciando a sua demora para convergir. Do ponto de vista de frequência da resposta da magnitude, a resposta integral do filtro Bessel tem um comportamento diferenciado ao filtro Bitterworth. Isso é uma vantagem, pois em resposta à entrada integral, o filtro Bessel converge para a amplitude 1, ou seja, não tem overshoot, sendo limitado na amplitude, enquanto o filtro Bitterworth apresenta overshoot. Logo, podemos concluir que o filtro Bessel ainda existe mesmo sendo antropologia clássica na literatura, uma versão clássica, como comparação entre novas propostas atuais e propostas clássicas, que funcionam muito bem. O filtro Bessel, hoje em dia, é como se fosse utilizado como padrão, que deve ser ultrapassado quando se tem novas propostas científicas. Esse filtro, mesmo sendo fácil, ele é bastante atual e aplicável. Logo, podemos concluir o nosso trabalho sobre o filtro Bessel e, assim, aqui é abordado todas as nossas referências utilizadas nesse trabalho. De modo que agradecemos. Muito obrigado por estar assistindo nosso trabalho sobre o filtro Bessel.